Você piscou e já estamos na reta final de Demon Slayer. O novo filme Castelo Infinito está chegando e vai ser, no exagero da palavra, um dos maiores eventos de anime do ano. Mas calma, antes de mergulhar nesse arco insano, bora relembrar tudo o que rolou até aqui, temporada por temporada, com direito a momentos épicos e algumas lágrimas no caminho. Então já se ajeita aí, daí vem comigo nesse resumão de Kimetsu no Yaiba. E claro que antes de resumir tudo, é bom falar que, obviamente, vai ter spoilers do anime inteiro. E vai ser um resumo mais pra quem realmente assistiu, porque não tem tantos os detalhes. Eu não estou ensinando cada coisa que acontece no anime, mas sim recapitulando os pontos que aconteceram, pra que você esteja preparado pra assistir o filme daqui a pouco lá no cinema. Dito isso, bora pro vídeo, bora pra história e vamos recapitular Kimetsu no Yaiba. A história começa com Tanjiro, o garoto do carvão, que tinha uma vida simples, até que Muzan, o grande Oni, decidiu fazer um cosplay de genocida e destruiu toda a família dele, sobrando só Nezuko, porém transformada em Oni. Porém não um Oni qualquer, ela manteve um pouco da sua humanidade, porém ainda assim estava transformada e era um problema a se resolver. Nisso Tanjiro então treina com o Orokodaki, passa pela seleção final, e aqui é só importante mencionar que ele conhece um caçador chamado Genya, que no momento não é importante, mas lá no futuro vai ser. Então ele se torna um caçador, começa a ter as suas primeiras missões. E uma missão importante é essa, que ele enfrenta a Temari, junto com a irmã dele, né, junto com a Nezuko na luta, e também apresenta a Tamayo, que é quem se disponibiliza a tentar encontrar uma cura pra quem sabe transformar a Nezuko de volta numa humana. Aqui na próxima missão do Tanjiro, ele vai pra uma viagem, no caminho ele encontra um personagem que vai fazer parte de toda essa história, o famoso Zenitsu Agatsuma, outro espadachim que sobreviveu e passou a seleção final. No meio dessa missão, durante a luta toda, a gente descobre um pouco mais sobre o próprio Zenitsu, né, um ponto muito interessante, o fato dele simplesmente dormir durante a luta e ele só conseguir lutar de verdade quando ele está inconsciente. E no meio disso a gente acaba conhecendo Inosuke, que entra no meio da cena e acaba participando e formando então o trio principal que vai fazer parte do resto do anime inteiro. Após eles passarem pela essa casa e ter o trio formado, pulando então pro ponto mais alto da temporada, que é o arco da montanha Natagumo, o trio enfrenta a família de Onis Aranha e o Tanjiro mostra pela primeira vez o que faz dele ser o protagonista. Ele mostra a dança do deus do fogo, ou então a conhecida respiração do fogo, a Hinokami Kagura. Tendo então a primeira amostra de luta épica que a gente vai ter nesse anime, que só vai melhorar daqui pra frente, tendo separado a luta do próprio Zenitsu, que luta sozinho contra uma delas, e o Tanjiro junto com a Nezuko, que tem uma batalha incrível, porém no final quase acabando com a derrota dele, sendo salvo aqui no final por dois Hashiras, que é o Tomioka, que já foi também mostrado no começo, o Hashira que salvou e meio que quis fazer o Tanjiro virar um caçador, né, que viu potencial no Tanjiro no começo do anime, e a Shinobu, que acaba salvando eles da luta final, por mais que tenha sido épica, e acabar na derrota dos nossos queridos caçadores. Mas o ponto mais importante aqui é que depois eles são levados até os Hashiras, onde tem um leve julgamento, né, por causa do Tanjiro e a própria irmã dele, mas que acaba sendo favorável pro Tanjiro. E a gente tem algumas apresentações das coisas mais importantes, que é bom comentar aqui, falar sobre um pouco dos Hashiras e sobre as luas superiores e luas inferiores. Os Hashiras, que são basicamente os caçadores mais fortes, o top do esquadrão, são os caçadores mais fortes. Aqui são apresentados um por um, mas eu vou falar conforme eles forem aparecendo ao longo das temporadas, já que não é o momento específico deles aqui. E as luas, que são a classe também, a elite do Muzan, que são compostas pelas 6 luas inferiores, sendo uma dessas luas aqui eles enfrentaram lá, né, a aranha sendo uma das luas inferiores, e também as luas superiores, das quais iremos falar daqui pra frente. Então no finalzinho da temporada mostra mais um pouco de treinamento, reabilitação do Tanjiro, e começa o papo da sua própria missão, onde o trio se dirige ao que pula pra segunda temporada, ou então o filme de Kimetsu no Yaiba, que é o Trem Infinito, onde talvez um dos filmes mais assistidos da história dos animes, onde Tanjiro e o grupo se juntam ao Hashira da Chama, Kyojuro Rengoku. Eles se juntam com ele no trem, já que a missão é basicamente ali, onde eles estão na intenção de provavelmente acabar enfrentando uma lua inferior, que acaba tendo todo aquele arco do sono, onde eles acabam dormindo e vendo o interior de cada um deles, mostrando um pouco da sua essência de cada personagem. E tem o ponto específico do Tanjiro querer tentar descobrir alguma coisa da respiração do fogo, já que ele estava usando a do fogo, sendo que a respiração dele era a respiração da água, junto com o Rengoku, mas vendo que são respirações diferentes a que ele usa e a que o Hashira estava usando também. Nisso, após eles conseguirem fugir do sonho, eles enfrentam o Emu, que é uma lua inferior que usa o sonho para enfrentar os seus inimigos. Então o trio enfrentava a lua inferior, enquanto
o Hashira tava cuidando e tentando salvar as pessoas do trem no meio da missão. Porém, o trágico acontece aqui, após eles derrotarem a lua inferior, você vê que ainda sobra meia hora de filme, você sabe que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha tá acontecendo, o trem tomba, mas tudo acaba, a missão tá completa, a não ser que temos a aparição de uma lua superior. O tão famoso e conhecido Akaza Lua Superior 3 entra num embate impressionante, que é a luta do Akaza com o Rengoku. E bom, o resultado acho que a gente nem precisa falar, né? Todo mundo aqui que já assistiu conhece, sabe, e chorou vendo essa cena, e é o Rengoku se sacrificando, basicamente perdendo a luta por causa do grande poder da Lua Superior e, claro, o grande poder regenerativo da Lua Superior. Apesar do embate incrível, a Akaza acaba saindo campeão dessa batalha e deixa aquele impacto, aquela dor, aquela sensação de trabalho não feito para os três, o trio que sobra vivo ali, com aquela sensação de impotência, que é onde a gente acaba também o filme e o segundo arco da história. Após isso, a gente pula pra terceira temporada, ou então segunda temporada, tudo depende de como você considera o filme, que é a temporada do Distrito do Entretenimento, onde a gente pula a introdução, que é onde mostra consequências e resultados do final do filme, e aqui a gente é apresentado ao Tengen, o Hashira mais extravagante que já pisou na face da Terra, onde ele leva Tanjiro, Zenitsu e Inosuke para uma missão cheia de disfarce, onde ele coloca os três para tentar se disfarçar e participar das casas no Distrito do Entretenimento para tentar encontrar e descobrir notícias das três esposas do Uzui, onde as coisas vão se desenrolando. A gente vê eles descobrindo que existiam uma lua superior aqui, onde o Tanjiro acaba enfrentando ela sozinha na hora da descoberta, o que acaba sendo uma luta muito legal. Mostra também o Tanjiro sofrendo totalmente na mão da lua superior, apesar dele ter chegado a um pingo de decapitar a lua, que é algo que o Tanjiro gosta, tem o costume de fazer, porém no final ele acaba ficando fraco demais e antes da luta verdadeira começar ele já estava totalmente acabado. Então aqui ele apresenta a Daki, né, a lua superior, e enquanto o Tanjiro acabava lutando com a lua superior, o Zenitsu é sequestrado e o Inosuke acaba salvando tanto o Zenitsu como as esposas do Tengen, pois ele encontra a caverna e onde estavam as vítimas que a lua superior estava fazendo. Nisso, o Uzui acaba aparecendo e é a hora que começa a luta de verdade. Ele ajuda o Inosuke e o Zenitsu, depois parte pra luta principal, que é onde ele chega e simplesmente decapita a Daki com um simples ataque, fazendo o esforço do Tanjiro ser jogado no lixo. Mas um ponto importante a se mencionar é o fato da própria Nezuko ter uma participação mais importante aqui, onde ela acaba lutando e quase chegando num ponto muito avançado da sua transformação, que ela acaba ficando muito agressiva e quase não ligando mais para as pessoas que estão ao seu redor, que o Tanjiro acaba controlando ela, e aqui a gente começa um embate de verdade, que é a luta do trio e do Uzui contra a lua superior Daki e seu irmão Gyutaro, que na verdade são duas luas superiores misturadas numa só. Os irmãos que tocam o terror no Distrito do Entretenimento, que é uma das lutas mais insanas do anime, não só até agora, como até o final do anime, até onde a gente consegue chegar no momento. Aqui tem toda a luta, né, que dispensa apresentações, Tanjiro e Uzui lutando contra Gyutaro, enquanto Zenitsu e Inosuke lutam contra a Daki, numa batalha incrível, cheia de momentos que você acha que ela vai acabar, que eles vão resolver, mas resulta na perda de um olho e de um braço do Tengen, porém no final de tudo eles acabam saindo vencedores com uma das cenas mais épicas de todas, e sendo então a primeira vez em 100 anos que os caçadores conseguem derrotar uma lua superior, que foi quando a gente percebeu que o trio em si talvez não esteja tão pra brincadeira assim. E aí o arco acaba com a quase morte do Tengen, porém a Nezuko acaba curando ele do veneno por causa dos poderes do seu sangue, salvando todo mundo, e apesar de ter muita coisa acontecido, todo mundo chegado no limite da vida do final de cada um, todos saem vitoriosos, acabados, regaçados e estragados, porém vivos. Também acaba com aquela cena absurda do Muzan chamando, onde ele taca o terror, já que pela primeira vez uma lua superior foi derrotada, é onde acaba a segunda ou terceira temporada. Então a gente vai pra terceira temporada, que é a temporada da Vila dos Ferreiros, onde basicamente o Tanjiro novamente fica sem espada, né, coisa que acontece toda a temporada. Ele acaba indo pra Vila dos Ferreiros pra tentar conseguir mais uma espada, tentar novamente ficar disposto pra poder lutar contra os Onis novamente. E aqui apresenta outros dois Hashiras, né, a Mitsuri, a Hashira do Amor, e o Muichiro, que é o Hashira da Névoa, personalidades totalmente diferentes, onde a Mitsuri é basicamente a pessoa mais amável e legal que você pode conhecer, e o Muichiro é a pessoa mais grossa, agressiva, simplesmente nem aí pra ninguém, só quer fazer as coisas dele e ignora todo mundo. E aqui a gente volta a falar sobre o próprio Genya, que aparece novamente, onde o Tanjiro se encontra com ele, e claro, ele
totalmente agressivo e não passivo de se tornar amigo. Durante essa estadia na Vila dos Ferreiros, não só mas 2 luas superiores aparecem na intenção de destruir a vila, para que basicamente todos os caçadores ficassem sem ter como conseguir novas espadas. E aqui nessa também cada um tem, claro, seu momento de destaque, onde tem aquela cena do treino, Tanjiro luta contra aquele robô com 6 braços e ele acaba destruindo o robô e conseguindo uma espada muito antiga ali dentro, que fica na mão do Haganezuka, com a intenção de restaurar a espada. Porém, nesse meio tempo, acaba tendo a invasão de 2 luas superiores, o Hantengo e o Gyoko, que são as luas superiores 4 e 5 respectivamente. Onde na invasão tá lá o Tanjiro conversando com o Muichiro, quando o Hantengo chega, invade a sala onde eles estão e joga o Muichiro pra longe, ficando só Nezuko e Tanjiro no meio da luta contra uma lua superior sozinho, que logo depois acaba chegando Genya pra ajudar ele, né, que a gente percebe alguma coisa estranha nele, já que ele basicamente é apunhalado, porém se mantém vivo e se regenerando, e nisso o Muichiro, que foi pra longe, acaba encontrando e lutando contra a lua superior 5, né, que é o Gyoko, onde ele é o primeiro a despertar a marca dos caçadores, na qual a gente pode falar que é uma marca que só os caçadores mais fortes e mais poderosos despertam, e que eleva e supera cada vez mais as suas próprias habilidades. Onde tem a luta dele, onde ele até recupera também as próprias memórias, e logo depois disso acaba lutando e matando a Lua Superior 5, né, o Gyoko. Enquanto isso, Mitsuri acaba participando da luta do Tanjiro, onde a Lua Superior 4 é aquela que se divide em várias partes e meio que fica um pedaço pra cada um, enquanto ela luta com uma parte, Tanjiro luta com outro, enquanto Genya também luta contra outra parte, e tem toda uma luta épica também. E o ponto importante aqui a falar, né, durante essa luta aqui, é o momento mais chocante desse anime, que é o que traz a necessidade de tudo que acontece daqui pra frente, que é enquanto a luta continua, o dia começa a amanhecer, Tanjiro está perseguindo e tentando fazer de tudo para derrotar a lua superior, porém o sol aparece e a Nezuko está em plena luz do dia, que é onde tem toda aquela cena maravilhosa dela se sacrificando para que o Tanjiro salvasse as pessoas. Ela aceita ficar no sol e morrer para que o Tanjiro pudesse salvar os humanos que estavam sendo caçados pelo Oni. E após a derrota do Oni, né, o Tanjiro tendo aquela cena épica dele cortando a cabeça, a gente descobre que a Nezuko não morre queimada no sol, ela simplesmente sobrevive, tornando-se imune à luz solar, o que muda tudo, já que é o motivo de que tudo acontece. O Muzan descobre que ela é a chave, já que a única coisa que falta pro Muzan ser imortal e ser a criatura mais poderosa viva é poder andar na luz do dia, que é a partir daí onde o momento que ele fica obcecado em capturar ela. Em todo o desfecho da temporada, eles derrotam mais 2 luas superiores, o que vai ajudar bastante, né, nas próximas batalhas, já que uma batalha contra a lua superior não é coisa fácil. E aqui é onde acaba também a 3ª ou 4ª temporada, como vocês quiserem falar. E só 2 pontos que eu esqueci de falar, que o Tanjiro já tinha marca também, e a Mitsuri também desenvolveu a marca nessa luta. E a gente pula pra última temporada pré-filme, que é a temporada do treinamento dos Hashiras, que é a temporada mais curta, porém não menos importante, que é onde a gente começa o treinamento com os Hashiras. Basicamente todos os caçadores começam a treinar com eles, e eles também têm a missão especial de tentar despertar a marca, já que o Muichiro conseguiu despertar a marca para que eles possam ficar preparados, já que o próprio chefe, né, o líder da Ordem dos Caçadores, falou que o Muzan tá chegando, a gente tem pouco tempo, o negócio vai ficar muito louco a partir de agora. Então a gente vê e acompanha, né, o trio passando por todo o treinamento com os Hashiras, o Tanjiro principalmente passando por todos eles, já que está num nível maior, mais avançado, ele acaba conseguindo passar de Hashira por Hashira. A guerra tá chegando e o Muzan tá se preparando para atacar, que é o que acontece e é o desfecho da nossa história, onde a gente acaba no último episódio, né, a cena impactante do Muzan chegando, onde ele tem uma conversa muito séria com o chefe dos caçadores, e no final acaba acontecendo aquela cena que todo mundo conhece, todo mundo viu, que é a preparação pro filme, a cena mais bem feita de um anime, a animação mais incrível que a gente pode ver até agora, que é a explosão da casa e todos os Hashiras correndo em desespero para tentar ajudar o chefe. Eles sabiam que o chefe estava em perigo, ele estava em risco de vida, e ao chegarem lá, primeiramente vemos todos os Hashiras, né, um por um chegando e vendo aquela explosão, todo mundo desesperado. O Tanjiro, que veio junto com o próprio Tomioka, também chega junto, né, na cena da explosão, e quando eles chegam já tá o Gyomei, né, o pilar da pedra, o Hashira da pedra, acertando, e tem toda aquela cena épica dele atacando e
estraçalhando o Muzan, porém claro que o Muzan não vai morrer tendo sua cabeça decapitada, onde a Tamayo acaba aparecendo, né, colocando a mão dentro do peito do Muzan e deixando bem claro que ela tinha desenvolvido uma cura que poderia transformar ele em humano novamente, que começa a deixar ele até um pouco preocupado. Tem toda a cena do Gyomei destruindo ele, que acontece muito rapidamente, e vale também falar que, em contrapartida, Nezuko, que não está presente nessa temporada, está sobre o efeito desse remédio também, sendo cuidado pelo cara que treinou o Tanjiro lá no começo, lá na primeira temporada. A Nezuko está passando pelos efeitos do remédio, quem sabe então temos uma cura de verdade, porém todos os Hashiras chegam e veem a luta acontecendo, Gyomei grita falando que é o Muzan, e temos a cena épica, a cena final, que a cena que puxa o filme, que faz todo mundo querer estar na sala do cinema, que é quando ele coloca todo mundo dentro do Castelo Infinito. E agora que você passou por tudo, a gente passou rapidamente, a gente relembrou um pouco da história, que é claro, resumida, pulando um monte de coisa, só os pontos principais para que você refresque um pouco a memória, para não deixar muitos detalhes passar. Conta pra mim qual luta você mais espera ver no filme, deixa aqui nos comentários, porque esse foi o resumo de Demon Slayer até aqui, e se você assistiu tudo de novo na sua cabeça ouvindo esse vídeo, comenta aí qual foi o arco que mais te marcou até agora e qual luta é que você mais espera ver no filme. Já deixa o like, se inscreve aí no canal para ajudar a gente aqui, pra gente poder trazer mais vídeos assim. Então espero que tenha gostado, te espero na próxima e tchau, tchau.